Eu sou Larissa, essa é a terceira edição e a gente vai julgar alguns livros pela capa. Bom, gente, hoje eu vim fazer um vídeo que eu vi em vários canais já. Ele não é uma tag, ele é só um vídeo que as pessoas acham que alguém fez uma vez e aí as pessoas começaram a fazer, pensaram, ai que legal, e todo mundo fez. E realmente é legal e ele tem tudo a ver com esse canal e por isso eu resolvi fazer. Então hoje eu vou mostrar pra vocês meu top 10 de capas mais bonitas da minha estante. Só lembrando que isso não é um top 10 no sentido de ordem. Eu sou péssima pra ordenar as coisas, eu não sei dizer o que é melhor que o que dentro de um grupo de coisas que eu gosto. Não é um ranking. O primeiro livro que eu escolhi é o Noite do Oráculo, do Paul Auster, que é um livro que eu li porque eu vi em algum site sobre capa de livro falando sobre essa edição e eu resolvi comprar. Ela é uma edição da Companhia das Letras e como vocês podem ver aqui, ela tem uma textura muito legal, tá? Como se fosse um interior do papelão, que ele é onduladinho. E ele é azul. O que é legal disso? Isso vai remeter a um dos elementos centrais da história, que é um caderno azul que o protagonista encontra e começa a escrever uma história nele. Então, é como se o livro fosse uma réplica do caderno da história. Eu sempre gosto quando eles fazem uma relação entre o que tá na capa, ou como é feita a capa, e algum elemento central da narrativa. Além disso, ele tem uma espécie de jacket aqui, e dentro ele é com handwriting. E eu adoro capas que tem coisas escritas à mão. Eu acho super, super maravilhoso. E ele ainda é como se fosse um caderno de fato, né? Pautado, com o ladinho aqui, etc. A capa do Noite do Oráculo foi feita pelo João Batista da Costa Guiar. Não conheço outras capas dele, mas gostei muito dessa. Parabéns pro capista. O segundo livro que eu escolhi é um dos meus livros favoritos da vida e é um Murakami. Pra quem não leu Murakami, leiam sempre, porque Murakami é sensacional. E esse livro do Murakami, ele é o meu livro favorito não só dele, como ele entraria com certeza no meu top 10 de melhores livros que eu já li, que é o Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Eu adoro esse nome, eu adoro nomes longos. E eu acho esse livro extremamente bonito, sensível e é triste. Eu adoro história triste. Bom, o que eu acho legal dessa capa? Primeiro, ela é metalizada. Ela tá meio fudidinha aqui. Ela faz um contraste entre o metalizado prateado do fundo e as cores foscas aqui. Aí você tem aqui o Incolor Tsukuru Tazaki, que é transparente e por isso ele é também metalizado. E a capa também tem um mapa de metrô de Tóquio. Adoro mapa. Essa capa foi feita pelo estúdio Retina 78, que é um dos grandes estúdios de design de livro do Brasil. E eu costumo gostar muito das capas deles, então... O próximo livro é um livro que eu li recentemente e que ele se tornou rapidamente um dos livros mais importantes pra mim. Então, é o Pintacilgo. Esse livro é sensacional, sensacional mesmo. Ele é um calhamaço, ele tem 720 páginas, mas é um livro delicioso de se ler. O que eu gosto nessa capa? Primeiro, o elemento de handwriting, né? O título e o nome da autora estão escritos à mão, de uma forma bem precária, inclusive. Parece que foi escrito com giz. Eu gosto muito dessa capa porque eu curto muito capas minimalistas. Então, o que eu gosto dessa capa é que ela é muito simples e direta. O livro, ele se passa em torno desse quadro, o Pintacilgo, que é de um pintor holandês. Então, ele é muito direto. A gente põe o quadro na capa. Então, tá aí, o quadro tá aqui na capa. Mas ainda assim, não é muito simples. Ela não se usa só do elemento do quadro, ela usa também do elemento da história, que é embalar o quadro. Então, você tem a embalagem rasgada aqui. A capa do Pintacilgo, ela é feita em cima de uma imagem do próprio quadro, que é o The Goldfinch, que é o Pintacilgo, do Karel Fabritius, que é esse pintor holandês.
E a capa foi feita pelo Keith Hayes. Uma edição veio da Oi. O próximo livro é um livro que ele tá aqui representando a série inteira. A série Harry Potter é muito importante pra mim. Ela me formou como leitora, como pessoa, etc, etc. Então, meu próximo livro é o Enigma do Príncipe. Eu gosto muito dessa capa. Primeiro porque ela é verde, e ela é verde, essa é a minha cor favorita. Dentro dos livros do Harry Potter, normalmente as capas são muito poluídas. Poluídas não no sentido ruim, de sujas, não, mas no sentido de que elas normalmente trazem muitos elementos. E isso é uma coisa que não me agrada pessoalmente, porque como eu falei, eu gosto muito de capas minimalistas. Eu gosto muito como que esse livro, ele consegue achar uma solução simples dentro da lógica do resto da série. Então, normalmente você tem uma porrada de coisa acontecendo na capa, na contracapa e tal. E esse livro, ele foca em duas coisas. Então você tem basicamente a cena da capa, e não tem nenhum easter egg aqui no fundo, no canto, nada. É basicamente isso. E aqui atrás você tem outra cena. Então você tem aqui a marca negra no céu e aqui as pessoas olhando com Hogwarts aqui de fundo. E é basicamente isso. Então é uma solução simples que eles encontraram dentro da lógica da série. Eu gosto muito disso. Essa capa eu não achei aqui quem fez a adaptação para o português, não fala, mas ela é a capa basicamente da edição americana, né? A gente sempre pegou a arte da capa da edição americana. O próximo livro é um livro que vai estar aqui representando uma editora. Se eu pudesse, eu fazia um top 10 só de capas da Kozak Naif, porque eu sou apaixonada pela Kozak, mas eu sou muito apaixonada com a capa especificamente desse livro, não só a capa, como a edição inteira, que é o livro amarelo do terminal. É um relato jornalístico da Vanessa Bárbara. Ele gira em torno do terminal de metrô de São Paulo. Então, ele é um livro, é uma capa nada minimalista que eu amo. Ela é extremamente poluída, extremamente cheia de elementos, e essa saturação de elementos é justamente o que me atrai nela. Porque ela tem a ver com a saturação de elementos que a gente tem no metrô, aquela porrada de coisa acontecendo, aquele monte de gente passando do seu lado, e anúncio, e propaganda, e não sei o que rolando. E ela traz justamente esse espírito de poluição visual pra capa. A capa é toda assim, e por dentro ele é todo trabalhado também graficamente, com mimeógrafo, carbono, os relatos em amarelo. Então ele é todo maravilhoso desse jeito. Essa capa foi feita, aposto que foi Elaine Ramos. O projeto gráfico do livro inteiro foi feito pela Elaine Ramos e pela Maria Carolina Sampaio. Bom, o próximo livro é o primeiro de 2 elementos nostálgicos que eu trouxe aqui pra essa lista. Quando eu comecei a variar meu tipo de leitura mesmo, foi por volta dos 15, 16 anos. E aí eu comecei a ler muita coisa brasileira e muito autor estrangeiro. E esse é o primeiro livro que eu me lembro claramente de ver numa estante de livraria e pensar, cara, que capa legal. E eu quero ter esse livro por causa dessa capa, que é o Neve, do Orhan Pamuk. Esse livro é lindo, ele é muito, muito, muito forte, ele é pesado, é um livro bem triste e problemático, né? Ele fala de questões políticas, de questões culturais relacionadas ao islamismo, ao uso do jihad. Eu acho essa capa maravilhosa, por quê? Porque ela é muito básica, ela é muito simples, ela traz um elemento central, que é o rosto da menina, e você tem o nome do livro. Essa capa foi feita pelo Raul Loureiro, em cima de uma imagem do Steve McCurry. Como eu falei, eu adoro elementos escritos à mão nas capas, e por isso eu escolhi o The Perks of Being a Wallflower, do Stephen Chbosky, que é o livro que deu origem ao filme, né? As Vantagens de Ser Invisível. E eu gosto muito dessa edição porque ela é toda escrita à mão. E eu gosto muito do contraste de cor do escrito em laranja claro com o título em preto. E eu tenho uma queda muito séria por mini livrinhos, assim, sabe? Eu gosto muito desse formato de livro meio de bolso. Entre o paperback normal, de tamanho normal, e o paperback de livro de bolso, eu prefiro esse. Eu acho muito mais legal, muito mais bonitinho. E muito mais estou lendo o livro no metrô de Nova York. As fotos da capa são do Jason Stang, o artista que fez as letras, que fez o lettering,
é o Stephen Roll, e a capa como um todo foi feita pela Rafaela Romaya. Depois que a minha obsessão por capa já estava bem consolidada, eu comecei a financiar o meu vício em comprar livro pela capa. Esse livro é um cúmulo disso, porque eu não fazia ideia do que se tratava o livro. Eu comprei pela internet, então eu nem tinha folheado ele, mas eu vi a capa e falei, eu preciso desse livro, que foi o A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Esse livro ele foi lançado pela Dark Side e eu tô lendo ele ainda. Eu travei um capítulo porque eu tenho fobia de lacraia. Tem vários lacraias desenhados no livro, então eu não consigo ler de verdade. Uma coisa que me chama muita atenção é quando o artista que faz a capa, o capista, e a editora, eles têm a coragem de lançar um livro que não tem título na capa, nem na lombada e nem na quarta capa. Eu acho isso muito ousado e eu acho genial, eu acho, assim, eu pago muito pau pra quem faz isso, porque é você confiar pra caramba no trabalho do seu capista, e eu acho que às vezes falta muita confiança no trabalho do capista. Tem um brilho aqui, ele é todo metálico em volta e ele tem esses elementos intrincados aqui, essa libélula no meio. O corte das páginas dele é rosa, maravilhoso, um rosa bem pink, assim. E por dentro, ele também é maravilhoso. Eu adoro quando começa um livro com folhas pretas, assim. Aí tem a caveirinha da Dark Side. E aí começam... A edição é toda muito bonita, toda muito bem feita. O meu único problema com ela, realmente, é isso aqui. A capa e o projeto gráfico são do Retina 78, que eu já falei aqui antes. Como eu disse, eu adoro livros minimalistas, capas minimalistas. E essa é uma capa minimalista que eu adoro, que é o livro da Gillian Flynn, o Na Própria Carne. Ele foi relançado aqui com o nome de Objetos Cortantes depois. Ele conta a história de uma jornalista que volta para a cidade dela depois de muito tempo para cobrir uns casos de assassinato em série que tá rolando lá. Ela tem vários problemas com a família, a mãe dela é muito doida, a família dela é muito louca. E ela tem o hábito de se cortar. E, na verdade, ela não se corta gratuitamente, ela escreve palavras no corpo dela, com objetos cortantes. Então, por isso, a capa recorre a esse elemento do corte usando uma navalha aqui, que é, inclusive, metalizado. Eu gosto muito como que a capa é simples, direta e não tem nenhuma enrolação, nem nenhuma metáfora, nem nada desse tipo. Ela é bem clara. Ela foi feita por qualquer pessoa que não levou crédito. Não tem crédito aqui pro capista. Não sei dizer se essa capa foi adaptada de uma capa estrangeira, pode ser que sim. Eu vou dar uma pesquisada depois e, se for o caso, eu coloco na descrição do vídeo. E pra fechar o meu 10º livro, a minha 10ª capa mais bonita da minha estante, é o meu segundo elemento nostálgico dessa lista. Da mesma época que eu li e que eu conheci o Neve, eu também tive contato com esse livro, que é um livro maravilhoso e que foi o primeiro livro que eu me lembro de ver da Intrínseca, que é uma editora que eu gosto muito das capas deles também, que é A Menina que Roubava Livros. Esse livro eu comprei usado, gente, ele tá ligeiramente cagado. Mas eu gosto muito do minimalismo de cor dela. Então, você tem o branco, você tem o preto e o vermelho. Eu acho ela muito adequada à história também, ela é muito bem executada e muito bem conectada com a narrativa. E dentro também ela tem páginas pretas, que eu adoro páginas pretas, e no início do livro você tem a imagem aqui do cenário. Esse foi o meu top 10 de capas mais bonitas da minha estante. É lógico que eu deixei muita coisa de fora, tem muita capa que eu gosto, mas não tem jeito, eu não podia fazer um top 50. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você achou do meu top 10, se você concorda, se você discorda, se você gosta muito de alguma capa que eu mostrei, se você odeia alguma capa que eu mostrei. Vamos conversar. Um beijo e até a próxima!